Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com máquinas de lavar e alguns segmentos da eletrônica. Hoje, pessoal, eu vou trazer um vídeo onde eu vou falar dessa placa. Vou aproximar daqui a pouco já a câmera para que vocês vejam ela de perto. Esse aqui é uma placa da Electrolux. É o modelo LTE12, né? É um modelo já mais antigo. Essa placa é uma placa da fabricante CP, é quem fabrica essa placa. É inclusive até muito bem confeccionada, né? Muito bem feita ela. Porém, essa placa, ela apresentou um problema logo depois que eu coloquei ela na lavadora da cliente. O que acontece? Ela entrou em curto um componente aqui, que no caso é um capacitor, e ela ficou girando o motor o tempo todo, né, em função desse curto. Acontece que eu reclamei para o representante da placa, né, no caso o meu fornecedor, e o representante me disse que esse caso aqui, ó, foi sobrecarga de energia. E eu questionei com ele em função de ser técnico em eletrônica há cerca de 36 anos. Então, com o conhecimento que eu tenho absoluta certeza de que o problema aqui não foi causado por sobrecarga de energia. Até porque, se assim fosse, o problema ele teria acontecido logo aqui na entrada da rede elétrica. No entanto, ele aconteceu nos dois terminais do triac, onde sai a tensão para alimentar o motor e fazer ela agitar para a direita ou para a esquerda. Então, eu vou aproximar agora a câmera, vou estar mostrando aqui o desenho e mostrando também a placa, para que você entenda o que realmente aconteceu e que, de fato, o problema não foi de sobrecarga de energia. Vamos lá, vou aproximar a câmera e mostrar a todos vocês agora. Então, aqui está a placa. A placa, inclusive, está aqui com o selo do meu fornecedor. Como eu falei, é uma placa fabricada pela CP, uma placa que tem um acabamento relativamente bom, né? Não é ruim, né? Vamos aqui fazer justiça. Aqui eu tenho os dois triacs, que são os caras que vai fazer o motor girar para a direita e para a esquerda. E aqui eu tenho esse lugar preto aqui, onde tem dois terminais, e ainda está aí na placa, o componente que causou todo esse estrago aqui. Esse componente, na verdade, ele é igualzinho esse aqui, ó. Exatamente igual a esse aqui, ó. Um capacitor, né? Então, o que acontece? Eu fiz um desenho aqui, que eu vou estar mostrando, da simbologia do triac. Continuando aqui, eu fiz um desenho para que você entenda como que realmente funciona o triac e a explicação para que a gente chegue à conclusão do problema. Aqui está a simbologia do triac. É como se fosse, na verdade, dois diodos em contrafase, onde eu tenho, num dos terminais, eu tenho a entrada da tensão, que no meu caso aqui é 220 volts, e do outro lado eu tenho a saída da tensão, também de 220, que no caso vai para o motor. Aqui eu simbolizei apenas um, né? Apenas para que se entenda como que realmente funciona, né? E aqui eu tenho um terceiro terminal, que é o gate. Até coloquei aqui um G, para que se entenda que aqui é o gate.
Do gate passa por um resistor, né? E aí sai aqui, ó, e vai no microcontrolador. É simples assim o funcionamento. Então, o que que acontece? É esse componente aqui, ó, que eu vou mostrar novamente onde ele estava, que ficou tudo preto aqui, ó. Se a gente olhar do outro lado, olha só, até do lado de cá ficou. Vejam, ele está entre os dois terminais que leva a tensão de 220 para o motor. Ou seja, ele está entre esse terminal, que é onde entra a tensão, e esse outro terminal, que é onde sai a tensão. Então, eu vou desenhar aqui para que você entenda o que de fato aconteceu. Veja só, fazer um risco aqui, ó. Aqui seria o dito capacitor que fez esse estrago todo aqui. Olha só, esse capacitor aqui. Eu presumo que aconteceu duas coisas. São duas possibilidades que causou todo esse problema aqui. Primeiro, esses terminais do capacitor, eles possivelmente ficou com solda fria no circuito impresso. E com o tempo, à medida que vai funcionando, essa solda fria ela vai criando uma centelha no circuito impresso. E aí começou a queimar o circuito impresso e aconteceu isso, né? Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade seria esse capacitor ser inadequado para essa tensão de 220. Então, o que acontece se ele for um capacitor com uma tensão inferior à tensão da rede elétrica? Ele vai, com certeza, vai entrar em curto, e aí, entrando em curto, ele vai, em função aí do carvão que cria, né? Ele vai queimando a placa, né? E ficando isso aí, né? O carvão. Então, são essas duas possibilidades que, no meu entendimento, aconteceu para que acontecesse exatamente isso aqui. O que eu fiz para resolver o problema? Para tentar resolver o problema. Primeiro eu falei com o representante, que é o distribuidor que me vendeu a placa, e mandei a placa para que fosse efetuada a troca. Isso porque eu coloquei na lavadora e ela funcionou apenas uma vez, uma única vez. Começou a fazer uma lavagem de uma roupa e logo em seguida ela já aconteceu esse problema, né? Ou seja, não foi uma coisa que ficou muito tempo funcionando, né? Foi poucos minutos, já aconteceu isso aqui. Então, eu mandei ela para o distribuidor e o distribuidor me disse que isso aqui foi sobrecarga de energia e que nesse caso a garantia não cobre, porque o fabricante não cobre esse tipo de problema quando é sobrecarga de energia. E eu, lógico, revidei. Como já falei, sou técnico em eletrônica, eu questionei o seguinte, olha, primeiro, o problema não foi na entrada da rede elétrica. A rede ela entra aqui, ó, passa por esse resistor, ela passa por esse cara aqui, né? Alguns outros componentes, né? São, na verdade, esses dois terminais, esse e esse, onde entra o 220, passa pelo circuito, tem a retificação, enfim, né? E aí eu falei, bom, então se o representante não me dá garantia, eu vou ficar no prejuízo, né? O que eu fiz? Eu mandei um e-mail para a CP, Placas Eletrônicas, né? Fica em São Paulo essa empresa. Mandei esse e-mail lá para o fabricante, relatando o problema, falando inclusive sobre o distribuidor, que não quis assumir a garantia, alegando que isso não cobriria a garantia, que seria sobrecarga, e que eu
como técnico em eletrônica, eu tenho absoluta certeza que o problema aqui não foi sobrecarga de energia, né? Em função do meu conhecimento, né? E eles me retornaram o e-mail, né? Foram até ágil, né? Me responderam logo no dia seguinte, dizendo que seria necessário eu estar enviando essa placa para eles, para que eles fizessem a análise e na possibilidade de realmente não ser um problema causado por sobrecarga, eles me mandarem outra placa no lugar dessa. Essa placa ela será enviada para o fabricante com a nota fiscal, né? Eles exigiram isso, e exigiram inclusive que eu preenchesse lá um questionário relatando o problema, e a princípio eu já, no primeiro e-mail, eu já relatei que esse circuito aqui, ó, onde está esse capacitor, esse circuito aqui ele é chamado de snumber. O que faz o snumber? E por que tem que ter esse circuito formado por esse capacitor? Em alguns casos, o snumber ele é um pouco diferente, ele tem mais componentes, às vezes tem diodo, às vezes tem resistores, enfim. Nesse caso, ele tem apenas um capacitor. O que acontece? Quando o triac abre, ou melhor, quando o triac gatilha, a tensão de 220 vai passar por ele e vai alimentar o motor. O motor, a gente sabe que é um indutor, é uma bobina, né? O que acontece? Quando ele abre, melhor dizendo agora, corta a tensão do motor. Cortando a tensão bruscamente, o motor ele gera uma tensão no sentido contrário. E essa tensão ela tende a vir para cá, para o triac. Então, esse cara aqui, ó, esse capacitor, ele faz uma espécie de amortecimento aqui no triac para que não danifique o triac. Tem simplesmente essa função: amortecer a carga que é gerada pela bobina do motor, no caso o indutor, e não danificar o triac. É simplesmente essa função desse capacitor nesse circuito chamado snumber. Então, agora o que eu vou fazer? Vou colocar ela na embalagem, colocar a nota fiscal, vou preencher o questionário que eles pediram e vou estar encaminhando para a empresa, né? Para ver o que vai acontecer. Quando eles me derem o retorno, seja concluindo que realmente isso aqui não foi sobrecarga de energia, e me mandarem outra placa, eu vou fazer um vídeo falando da empresa e falando da responsabilidade da empresa para com o cliente. Se eles não mandarem essa placa e relatarem que não tem relação com a fabricação, que não foi falha na fabricação, eu também vou fazer um vídeo relatando que eles não aceitaram o argumento de que isso aqui não foi problema de sobrecarga, né, no caso, né? Ou melhor dizendo, talvez eles acreditem que isso aqui realmente foi uma sobrecarga, quando na verdade não foi. Isso eu afirmo com todas as letras. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá um like bacana aí para ajudar o canal e até a próxima. Um abraço a todos.